Olá, vamos dar então início a um novo vídeo. A um vídeo que procuro fazê-lo de modo a que seja um complemento do vídeo anterior e um introduzir do vídeo que procuro fazer em sequência. Aqui neste momento gostaria de dar uma visão sobre uma determinada ordem, um determinado princípio que é fundamental para todo o universo, para a existência de todo o universo, para a existência da vida, da existência. Ao observarmos o universo, nós vemos que tudo se baseia num sistema de pares. Já foi falado anteriormente noutros vídeos anteriores, nos iniciais. Sistema de pares estes que se relacionam entre características em si próprio de positividade ou negatividade. Portanto, é um princípio que se aplica a todos os aspectos da criação, a todos os aspectos da natureza, a todos os aspectos do universo, desde o micro ao macro, das partículas, dos minerais, moléculas, dos vegetais, dos animais e, enfim, do próprio ser humano também. Todo este sistema, todo este conjunto de sistemas, todo este conjunto de existência é desenvolvido por um sistema de pares. O átomo, para existir, no seu seio deve existir uma relação de positividade e negatividade. Da mesma forma, a energia, para ser gerada, é necessário que no seu seio, no seu interior, exista uma relação ou uma interação de positividade e negatividade. Só nesta interação de positividade e negatividade é que a energia é manifesta. Por exemplo, a própria luz elétrica. Nós, quando ligamos o interruptor, significa que unimos dois fios. Isto é, há uma interligação entre a carga positiva e a negativa e eles relacionam-se e a luz aparece. Desligamos o interruptor e a luz desaparece, deixa de existir. Portanto, pelo facto da luz existir, nós somos capazes de entender que há uma relação do positivo e negativo nos fios. Retiram-se, a luz desaparece. Portanto, a existência de todas as coisas está realmente realizada aos pares, precisamente para criar essa mesma relação entre si, esta interconectividade entre si, de forma que o próprio ser humano, a própria natureza humana, a própria existência humana, também não se pode fazer sem existir o masculino e o feminino, sem a relação do masculino e o feminino. Portanto, tudo existe neste sistema de pares, que se interrelacionam. E este relacionamento vai gerar energia, vai gerar movimento, vai gerar unidade, harmonia e desenvolvimento. É fundamental percebermos a lógica deste mesmo raciocínio. Portanto, desde o mais pequenino até ao universo, todos os astros, todo este universo que existe, que nós conhecemos, tudo isto existe em sistema de pares. Sistema de pares estes que em si devem unir-se, devem relacionar-se. E ao relacionar-se, movimento, energia, unidade, harmonia, desenvolvimento, enfim, vida existe. Este conceito de relacionamento entre todas as coisas da natureza, provavelmente a ciência e a própria filosofia deviam refletir mais sobre este estado das coisas, da existência das coisas. Esta perspectiva, tenho a impressão, ao que conheço, não é explorada pela filosofia ou mesmo pela ciência. Portanto, tudo existe formando relações recíprocas, uma relação de sujeito-objeto. E eu explico realmente o que é que isto quer dizer, sujeito-objeto. Este sujeito-objeto é aquela situação em que aquele que inicia uma ação está na posição de sujeito. Aquele que recebe essa ação está na posição de objeto. Por sua vez, quando ele responde
ao que lhe é transmitido pelo sujeito, ele responde e nessa resposta ele está ou fica na posição de sujeito e aquele sujeito primeiro fica na posição de objeto. E este é o circuito que se vai realizando em todas as coisas da criação. No próprio fio elétrico, o positivo necessita do negativo para passar a sua energia e relacionarem-se e interagirem. Portanto, o positivo está na posição de sujeito e o negativo está na posição de objeto e sucessivamente assim acontece em todas as coisas. Portanto, isto é a fórmula. Esta é uma fórmula para a existência de todas as coisas. Desde o micro ao macro. Tudo isto é todo um sistema que se interrelacionam entre si para realmente haver a existência, haver a vida, haver criação, haver o próprio universo. É todo deste sistema de pares. Portanto, nada existe sozinho. De forma que, de um ponto de vista mais alargado, Deus e a criação formam também uma dualidade. Formam também um par. Deus e a criação, o universo. Ora bem, Deus causa, criação e efeito. Deus invisível, criação visível. Ora, nós seres humanos, o ser humano em si, também existe em dualidade. Também existe em par. Ou seja, existe em mente e corpo. É como se fosse a mente, enfim, simbolizando Deus, o corpo simbolizando o universo. É causa, a mente é causa e o corpo manifesta essa mesma causa. Será o efeito. É invisível, a mente é invisível e o corpo é visível. Portanto, o pensamento é invisível e a ação é visível. Portanto, há aqui uma relação entre as características de Deus para com o universo e as características do homem para em si mesmo. Portanto, há a dualidade. Deus, digamos, é o sujeito de todo este universo, de toda a criação. E nesta criação está a humanidade. Particularmente a humanidade está na posição de objeto do amor de Deus. Deus criou a humanidade para se tornarem como seus filhos semelhantes a Ele. Procurou e desenvolveu a humanidade de modo a assemelhar-se a Ele próprio, a Ele Deus. Logo, é preciso perceber na realidade a razão pela qual tudo existe aos pares. Há pouco disse que este sistema de pares, com relações recíprocas, gera energia, gera movimento, gera unidade, harmonia, desenvolvimento e existência. Através do relacionamento entre si, entre os elementos do par. Vamos então procurar trazer esse mesmo princípio, que é universal. Esse princípio é universal. Esse princípio é absoluto. E é imutável. Porque qualquer uma das rotações dos nossos planetas e estrelas neste plano cósmico, basta só uma diferença menor até que o cabelo humano, uma só diferença desse nível faz com que todas as coisas desapareçam e a humanidade desaparece. Portanto, tem que ser imutável esse princípio. Tem que ser absoluto esse princípio, desde o micro ao macro. E tem que ser, portanto, universal. Ora, a própria natureza, afinal, já manifesta as características do próprio Deus, que nós dizemos que é absoluto, que é imutável, que é eterno, que é omnisciente, omnipotente, etc. Portanto, essas características de universalidade, de absoluto, de imutável, são as características que nós dizemos sobre Deus. Portanto, a criação já manifesta isso. Mas como aplicar esses princípios, essa fórmula, à conduta humana? Eu pergunto, o que é que
une o ser humano? O amor ou o ódio? Penso que não é preciso explicar, nem dizer. Portanto, mas quer seja o ódio, quer seja o amor, ou seja o ódio, só pode ser estabelecido, um ou outro, através de uma relação. Se não houver relação, se não houver algum ser ou algo ou alguém que esteja na posição de objeto para receber o meu amor ou o meu ódio, isso não pode, esse relacionamento, o amor ou o ódio não existe. Portanto, nós não podemos amar sozinhos. Enquanto estemos sozinhos, não podemos amar. Por muito amor que eu possa ter. Por muito desejo de amar que eu possa ter. Não sou capaz de amá-lo se não tiver um objeto pela qual eu possa transmitir esse meu amor, possa expressar esse mesmo meu amor. Portanto, necessitamos de algo ou alguém. Por isso, certamente os nossos idosos, por ausência dos seus familiares, muitos deles têm um cãozinho, um gatinho, um periquito, seja o que for. Para quê? Para eles se transmitirem o seu sentir a esse mesmo ser. Portanto, o amor ou outro qualquer sentimento, para ser estabelecido, para ser realizável, para existir, necessita de uma relação. Portanto, necessitamos de algo ou de alguém para nos relacionarmos em amor. E há alguma coisa aqui interessante podermos pensar sobre. Porquê esse mesmo amor? Qualquer atividade humana, desde a mais pequenina, desde bebê até a idade mais avançada, nós temos, e essa é a experiência pessoal da nossa experiência de vida, é o desejo da alegria, é o desejo de satisfação, é o prazer de viver. Portanto, relacionamos-nos sempre com o objetivo de alegria, procurar alegria. Um exemplo que eu gostaria de transmitir. Um cantor dá o seu espetáculo e canta para uma plateia. Ele é sujeito, a plateia será o seu objeto de canto, para quem ele está a cantar. E canta de tal modo que as pessoas realmente gostam. E termina o canto, eles terminam a sua canção, ou o seu espetáculo, e as pessoas levantam-se cantando, batendo as palmas, agradecido por aquela voz e por aquele tom e etc., por aquela música. Ficam satisfeitos. O próprio artista, que estava a transmitir o seu potencial, que é realmente o canto, sentiu-se agradado quando vê os aplausos, quando vê o reconhecimento, através dos aplausos desse mesmo público. Há aqui uma relação. Portanto, ele canta para alguém. Se não houver ninguém, ele certamente cantará de alguma forma frustrado, porque não tem ninguém que possa reconhecer essa sua qualidade ou a sua voz. De modo que a relação sujeito-objeto funciona no próprio ser humano. As relações do próprio ser humano também funcionam e são necessárias. E quando ele recebe esse aplauso, ele sente-se satisfeito, ele sente-se alegre, ele sente-se reconhecido. E isso é uma satisfação que ele adquire. Aqueles que estão na posição de objeto, aqueles que estão na plateia, quando se levantam, quando aplaudem, ficam eles na posição de sujeito e o cantor agradece na posição de objeto. Também essa plateia também fica satisfeita porque sai da sala e sente-se satisfeito pelo tempo que esteve a ouvir. Passou uma boa tarde, passou uma boa noite. Portanto, há alegria também da parte dele em ter presenciado tal espetáculo. Portanto, há aqui uma relação de dar e receber, em que o cantor deposita todo o seu esforço, que é apenas uma expressão de amor, que, no fundo, lhe traz determinada alegria, lhe traz determinada prazer. Portanto, é o impulso natural do ser humano procurar a alegria, procurar a satisfação através do amor, através daquilo que é e faz
ordem que faz ser natural em toda a criação. A harmonia que existe na criação é devido a estes mesmos relacionamentos. Então no homem também devia de ser a mesmíssima coisa. Portanto, isso acontece em um artista, acontece em qualquer outra arte, um pintor, fica também satisfeito quando há reconhecimento da sua obra. Ele fica satisfeito e fica realmente alegre. Por sua vez, as pessoas também ficam agradecidas por serem sensibilizadas por tais quadros. Portanto, o mesmo princípio que nós vemos na criação, esta dualidade, estes relacionamentos entre o par, ou os pares, e neste caso existe no ser humano sempre duas pessoas, porque a humanidade não pode existir sem relacionamentos. De forma que é lógico afirmar que o amor existe tendo algo, uma coisa qualquer, ou alguém a quem eu possa me relacionar e me possa exprimir. Eu creio que é entendível isto. Portanto, é colocar o que existe na própria criação, na própria natureza, todos esses princípios, todo esse princípio de um sistema de pares que se relacionam entre si, e não só no próprio par, a positividade e negatividade também se relacionam entre si para energia, para nova forma de existência, também se aplica no ser humano. Portanto, a própria criação já manifesta a semelhança dos atributos que estão em Deus, que existem em Deus, e nós somos educados através da Bíblia, que nos ensina, ou que nos diz que nós somos também a imagem e a semelhança de Deus. Isto poderá certamente significar que Deus, nele próprio, o mesmo deve de acontecer. Será? Deus omnipotente, o Deus omnisciente, o Deus absoluto, o Todo-Poderoso, afinal, precisou de criar um ser como seu objeto de amor para se relacionar. Na ausência desse objeto de amor para se relacionar, ele sentir-se-ia não existente, sem finalidade. De forma que Deus, como sujeito do amor absoluto, sujeito do amor universal, criou realmente um ser semelhante a ele. Por isso está escrito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, criou o ser humano para ser o seu objeto de amor. Apesar de que acreditamos que Deus realmente seja absoluto, omnisciente, etc., todos esses atributos, o processo da criação, o desenvolvimento da criação, foi iniciado por causa do amor. Só o amor pode estabelecer-se através de uma relação recíproca. Portanto, a razão pela qual Deus criou foi o seu impulso para amar. E esse amar também é entre um ser entre Deus e homem. Deus criou o homem como seu objeto de amor. Um exemplo que nós poderemos ver no nosso comportamento. Um casal, por exemplo, está em vésperas de ter o filho ou a filha. No entanto, antes, ele tem uma casa, tem um quarto, prepara o quarto, prepara a cor das paredes do quarto, prepara as roupitas do bebê, prepara o berço, prepara, todo um ambiente para poder vir a colher esse mesmo rebento que está para nascer. A razão pela qual o fazem é pelo amor que já têm e já nutrem em si pela criança que vai nascer.
Deus, de algum modo, assim é também. Deus, motivado pelo amor, pelo impulso realmente de amar, preparou todo o universo, preparou toda esta criação, a Terra, enfim, a criação que Ele fez, para poder acolher este ser humano, na esperança de este ser humano se tornar seu semelhante. A motivação, portanto, central de Deus para a criação de todas as coisas estava no amor. Ainda que Ele seja todo poderoso, majestoso, o seu motivo para realmente criar o seu objeto de amor foi o seu amor existente nele. Portanto, não é aquele ser que muitas das vezes somos educados nas igrejas, e não só nas igrejas cristãs, nas não cristãs também. Acredito que os muçulmanos, acredito que o budismo, o confucionismo, assim também devem explicar, ainda que há algumas diferenças sobre o conceito de Deus, mas esse todo-poderoso não deve ser encarado como nós termos um comportamento de obediência cega a esse mesmo ser. Precisamos de procurar entender o significado, o porquê dele iniciar toda a criação por causa do amor. Ser sujeito do amor absoluto. Nós, seres humanos, devíamos ser capazes de refletir esse mesmo amor absoluto em todas as nossas relações humanas. Essas relações humanas seriam como que o reflexo, seriam a imagem da essência de Deus, que era o amor. Mas a todos os níveis nós poderíamos manifestar esse mesmo amor absoluto. Esse mesmo amor absoluto que eu quero referir aqui, absoluto, quer dizer as mesmas características que foram ditas anteriormente. Eterno, imutável, perfeito. Uma palavra. Perfeito. Esse amor perfeito entre uns e outros. Entre todos os seres humanos. Era este o objetivo pelo qual Deus criou, se nos diz para nos tornarmos seu semelhante, então devíamos manifestar essa mesma semelhança. Seja na nossa área individual, na nossa área, no nosso meio conjugal, no nosso meio familiar, no nosso meio comunitário, a nível da educação, a nível da política, a nível da economia, enfim, no nível da organização de uma determinada empresa, ou o que for, devíamos estar imbuídos dentro desse mesmo comportamento que é amar. Não esquecendo que o que atrai no ser humano, o que une o ser humano, não é o ódio, é realmente o amor. Mas para amar, necessito de ter uma relação. Então, da mesma forma, Deus, para desenvolver o seu amor, necessitava de uma relação. E então criou o seu filho, criou a humanidade como seus filhos, para se relacionar. E é algo que não é nada contrário àquilo que Jesus nos transmitiu. Jesus manifestou a seu próprio respeito e diz que Pai e Filho são um só. E diz em João 14:10, diz: vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, é o Pai que vive em mim que está a realizar a sua obra. Isto então manifesta o que eu estou procurando transmitir. O amor só é possível através de uma relação. De forma que Deus, ao criar, criou com esse mesmo objetivo. As nossas relações, ao longo da história, não é dominada pelo amor. A nossa história humana, desde que o homem é homem, eu não posso dizer, ao analisar a história, que é uma história de amor entre as pessoas. Não posso dizer isto, não é possível dizer isto. Porque a história que manifesta o homem é uma história de terror. É uma história de abuso. É uma história de violência. Nada tem a ver com aquela história, possível história, que Deus desejaria ver no ser humano. Portanto, a realidade
é que esta unidade entre Deus e o homem e Deus não existe. Está muito longe. A realidade que Jesus nos diz para sermos, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito, está muito longe, não existe. Mas não existe porquê? Porque esta relação, tal qual como eu desligo no interruptor, desconecto os fios, deixa de haver luz, deixa de haver relação com a central. Da mesma forma, aconteceu algo na história em que Adão e Eva, os nossos primeiros antepassados, desligaram-se da central. Desligaram-se de Deus. E o resultado foi uma história totalmente diferente daquela que Deus procurava ver realizada pelo homem. E foi isto realmente que aconteceu. Foi uma relação destruída desde os princípios da história humana. Aqui a relação destruída, o que eu quero dizer destruída, e biblicamente falando, diz que para não se comer do fruto, porque se comerem do fruto morrem. Portanto, este morrer aqui foi a destruição espiritual da relação espiritual que se tinha com o ser original, Deus. Portanto, e posso-vos dar um exemplo também que pode dar a imagem daquilo que possa ter acontecido, em termos de relações, em termos da relação que devia ter existido. Nós sabemos, por experiências que cada um de nós tem, houve ou tem na sua própria família, muitas das vezes a relação entre pais e filhos é difícil. E nessa relação quebra-se essa relação. E aqui eu vou procurar definir o que é na realidade relação espiritual. As nossas emoções, os nossos sentimentos são transmitidos, são naturalmente partilhados entre os membros da família. E não só os membros da família, entre a própria sociedade. Nós somos emocionais e são sentimentos que pairam. Razão, pensamento, desenvolvem-se entre nós. Isto são relações. São relações que eu direi são relações espirituais. Portanto, naquelas famílias ou naquela família em que há ruptura entre pais e filhos, há aqui uma ruptura espiritual. Há aqui uma ruptura de ligações que podem criar determinada unidade na família. Mas essa ruptura foi feita. E os pais dizem aos filhos, ou ao filho ou à filha, morreste para mim. Já não és meu filho. Sai de casa e desaparece. Morreste para mim. Na realidade, saem de casa, mas não morreram. Morreram foi a relação espiritual que tinha, que foi morta. Portanto, é este o significado que para nós tem a relação em relação a Adão e Eva. Não comas do fruto, porque senão morres. Portanto, esta morte aqui não é, na verdade, uma morte física ou uma morte que veio a acontecer depois, ao fim de tantos anos. Não é esse tipo de morte física, mas é, na verdade, uma morte espiritual. A relação entre Deus e a humanidade, a relação entre Deus e Adão e Eva, morreu. Por algum motivo. Por alguma razão morreu. E de forma que é isto que teremos a averiguar e saber analisar aquela história que está carregada de toda uma simbologia, de toda uma série de imagens, de toda um significado. E de forma que é necessário compreender, à luz daquilo que procurei transmitir agora, compreender como é que essa história se desenvolveu e ocorreu para destruir a relação que nós deveríamos ter com Deus. Portanto, era isto que procurava transmitir, não esquecendo que a razão pela qual Deus criou foi motivado pelo seu impulso de amar. E para amar necessitava de criar um ser semelhante a Ele. Muito obrigado e então até ao próximo vídeo.